quero convidar você para nós fazermos uma reflexão hoje sobre o cristão na pós-modernidade. Para isso, eu quero ler um texto da Escritura em João capítulo 4, versículo 23 a 24. Diz o seguinte, palavra do Senhor Jesus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. Então, que Deus nos dê a compreensão para refletirmos sobre esse texto. Então, hoje nós estamos na época chamada pós-modernidade. Né? Pós-modernidade. O sentido de pós-modernidade, ele tem um sentido elástico, né? Amplo, mas tem algumas características específicas que qualifica o tempo presente como um período pós-moderno, né? E esse período de pós-modernidade, modernidade, ele, segundo o teólogo, filósofo Cláudio Henrique de Lima Vaz, que foi um dos maiores filósofos brasileiros, de fama mundial, ele identificou que essa modernidade, essa pós-modernidade, ela teve princípio ainda na Idade Média, né? Com o acatamento da filosofia de Aristóteles, que a idade patrística e a Idade Média era caracterizada por uma fé na transcendência de Deus, por uma fé incontestável. E o estudo acadêmico, começou as faculdades, eles acataram os ensinamentos de Aristóteles, que antes eram os ensinamentos de Platão, né, através de Agostinho. Os cristãos daquele tempo comunicavam a mensagem teológica dentro da linguagem platônica. Né? É como uma música tem um ritmo reggae, um ritmo sertanejo, aí você pega uma música e coloca naquele ritmo. Então a teologia, ela, na patrística e na Idade Média, no princípio, ela era veiculada pela instrumentalidade da filosofia de Platão na leitura de Agostinho. É uma exposição da fé. E aí veio o descobrimento da filosofia de Aristóteles, e aí um dos principais intérpretes de Aristóteles no seio cristão foi Tomás de Aquino, e ele comunicou e transmitiu as verdades da fé através da linguagem filosófica de Aristóteles. Né? Só que a filosofia de Aristóteles, ela tinha duas problemáticas para a fé cristã. Porque Aristóteles defendia a eternidade do mundo e também defendia a unidade da alma, quer dizer, só existia um único intelecto, uma única alma, um único intelecto. Então, alguns autores interpretam isso, de maneira que a alma individual era comprometida. A pessoa morria, então a individualidade acabaria, ficava só esse intelecto infinito. E o homem seria tragado desse intelecto da alma humana.
desaparecia, seria absorvido nesse intelecto infinito. Então, isso aí estaria em contradição com a fé cristã, né? Então, isso se impôs na filosofia, e aí isso afetou a mentalidade ocidental. Então, aí já começou a transição de uma era, de uma fé, digamos, pura, para uma fé enfraquecida pela filosofia de Aristóteles, a eternidade do mundo e a unidade do intelecto, né? Então isso aí começou. E depois Descartes, ele criou um método geométrico, né? Que ele vivia numa época de dúvida, de ceticismo, tudo era posto em dúvida. Então ele criou um método do costo ergo sum, que ele queria caçar um fundamento onde não houvesse dúvida da realidade. E esse fundamento era o espírito humano, né? Ele dizia o seguinte: costo ergo sum, penso logo existe. Eu posso duvidar de tudo, posso duvidar de todas as proposições científicas, humanas, sociológicas, teológicas, filosóficas, posso duvidar de tudo, mas eu tenho consciência que existe. Então isso aí nasceu o sujeito, né? O sujeito, a identidade própria, com autoconsciência. Então o doutor Lima Vaz, ele disse que com o tempo esse corte de sujeito, ele assumiu o lugar da deidade, né? Aí esse costo já não era mais o costo humano, ele assumiu como se fosse o lugar do próprio Deus, né? Aí se caiu na imanência, né? Caiu na imanência, de maneira que a doutrina do teísmo clássico, do Deus distante do mundo, criou o mundo, coordena o mundo, ficou comprometida. E depois veio o panteísmo, né? Que o mundo seria manifestação de Deus, seria momento da substância de Deus. E isso prevaleceu na esfera fora da igreja. Então isso aí gerou a idade pós-moderna. Depois se descobriu que a história interpreta o homem, né? O homem é um ser histórico, está num processo de crescimento, de evolução, que se tornou um dogma da ciência, a teoria da evolução, e o homem tem uma consciência histórica por um processo evolutivo. Então a história se tornou o intérprete do homem, do sujeito humano. Então isso enfraqueceu grandemente a fé. Agora, o que é que tem a ver isso com o cristão piedoso que acredita nas Escrituras? Coisa alguma. Por quê? Porque a fé cristã, o cristianismo, ele é um relacionamento com Deus, né? Ele é um relacionamento com o Espírito vivo. Então Deus disse aqui na sua palavra que ele é Espírito, um Espírito vivo, infinito, presente. A Escritura diz que Deus sustenta o universo com a palavra do seu poder. Está escrito em Hebreu 1:3, né? O verbo de Deus, o Cristo, sustenta esse universo com a palavra do seu poder. E Efésios 4:6 diz que há um Deus que é Pai de todos, está sobre todos, está em todo e age por meio de todos. Então a presença de Deus está sobre a realidade, sustentando a realidade e transcende a realidade. Então, para o cristão,
pós-modernidade não é nenhum problema, né? Porque nós servimos a esse espírito. A religião cristã é um relacionamento pessoal com Deus, mediado pela Escritura, pela Bíblia Sagrada, que é a revelação divina. Né? Revelação porque Deus se revelou na história, e essa manifestação de Deus, que é uma manifestação pessoal para o ser humano, foi escrita por ordem do próprio Deus, de maneira que as Escrituras é o registro e a revelação de Deus, né, para o homem. Então, nós servimos a Deus mediado pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus é espírito pessoal e vivo. Então, essas teorias humanas, para o crente fiel mesmo, que tem sua comunhão com Deus, que tem uma experiência com Cristo, que foi batizado no Espírito Santo. Por isso que é muito importante hoje o cristão ter sua experiência do batismo no Espírito Santo. Né? Falar nova língua, provar a glória de Deus, sentir a glória de Deus manifestada pelos dons espirituais. Então, a pós-modernidade, para mim, não é nenhum problema, porque eu sirvo ao Espírito vivo. Né? Servir a Deus não depende de capacidade cultural, não depende de capacidade teológica, filosófica, sociológica, etc. Não. Porque nós fomos criados com uma abertura para Deus. Nós somos um ser para Deus. Por isso que Jesus mandou nós pregar o Evangelho em toda a terra. Porque o homem é um destinatário, é um receptor da palavra de Deus. Né? Basta se compreender a língua, se transmite o Evangelho. Então, o Evangelho não é um postulado científico, de ciência humana, de conhecimentos filológicos, filosóficos, teológicos, não. Existe o conteúdo básico da fé, que é a palavra de Deus. Então, pós-modernidade não é problema para o crente que tem uma experiência com Deus na pessoa de Jesus.